primeiro lugar, a gente quer te agradecer por você estar aqui, dividindo com a gente, compartilhando esse momento tão íntimo, tão pessoal, tão delicado, tão frágil, né? Que você passou tanto na sua gravidez, quanto antes dos bebês nascerem, como pós, a perda do seu pequeno, de um dos seus pequenos, e a estada na UTI do pequenininho que está lá até hoje, que já está saindo com a graça de Deus. Quero te agradecer muito, muito de você abrir teu coração e mostrar para as mamães que estão nos assistindo, que podem estar passando por uma situação parecida, que é possível vencer e que é possível sair disso de cabeça erguida. Exato. Eu me propus a falar porque não é por mim, não é para mostrar, olha como eu estou vivendo, olha como eu estou... Não. É para mostrar para outras mulheres, olha como você pode ver o outro lado da moeda. Olha como você pode, sim, ver benefícios e vantagens na sua dor. Então, encorajar outras mulheres, outras mães que não viveram os sonhos que eu também não vivi, agora tem sido o meu papel. Perfeito. E me conta uma coisa. Você primeiro tentou uma gravidez in vitro com um médico. Tentou normal, né? Natural, não rolou. Eu acho que foi uma escolha, não foi? Foi uma escolha? Foi uma escolha. Foi uma escolha. Eu sempre... Primeiro que no começo, assim, eu tô casada há 8 anos, eu tinha dúvida se eu queria ou não engravidar, porque eu tinha muitos medos. Medos como os que todas as mulheres que trabalham, que têm a sua independência, têm. E não era por um egoísmo. Vou perder minha vida. Não. Eu tinha medo de perder meu emprego. Eu tinha medo de não dar conta. Eu tinha medo de possíveis problemas por conta da minha idade. Com o tempo, eu fui trabalhando em mim o autoconhecimento e descobri que o que eu mais temia era o que eu mais sonhava, que era ser mãe. Eu trabalhei o meu feminino para entender isso, até porque a decisão de ser mãe tem que ser muito pensada. Tem. Ser mãe é uma coisa, ter família é outra. Eu queria uma família. E para isso, eu e meu marido, a gente precisava juntos amadurecer, juntos se formar de fato como um casal para oferecer um lar para essas crianças. Então, quando eu decidi fazer a fertilização, foi para um planejamento familiar. Você queria gêmeos? Não. Eu queria o que Deus mandasse. Entendi. Mas, Cláudia, eu tinha certeza que eu ia ser mãe de gêmeos. Jura? Sempre falei isso pro meu marido. Se prepara porque virão gêmeos. Ele falava, tá louca, porque a gente nem tem gêmeos na família. É negócio de mulher, né? A gente tem uma intuição. A gente tem essa intuição. E então eu tinha certeza. Eu já me preparava para ser mãe de gêmeos. Mas a fertilização foi uma decisão minha. E aí você primeiro começou com um médico. Eu comecei com a minha médica, que já é minha ginecologista há muitos anos, conversei com ela, fiz todos os exames e fiz a primeira fertilização que deu um positivo. Deu um positivo baixo, mas foi positivo, estava grávida. Mas não foi pra frente. E aí eu tive o que chamam de aborto químico nas primeiras semanas de gestação. Foi com quantas semanas? Eu acho que eu devia estar com umas 9, 10 semanas. Foi bem isso pouquinho. Com que idade, desculpe? Eu estava com 41. 41. Eu falei, quer saber? Eu vou dar um tempo. Eu vou tentar naturalmente, porque eu sei que eu tô saudável, meu marido também. Se for da vontade de Deus, vai ser natural. Se não for, eu vou entender qual é o caminho. E eu já tinha 2 embriões congelados. Porque foi uma decisão também congelar os embriões biopsiados, para que no momento em que eu me sentisse segura e meu marido também preparados, a gente fizesse a transferência. E foi quando eu entendi que eu deveria mudar o caminho, mudar de médico. Eu recebi uma palavra em Israel, de que Deus queria, sim, que eu fosse mãe, de Deus, porque era uma dúvida. Eu falava pro meu marido, será que Deus quer que eu seja mãe? Como é que a gente sabe que Deus quer alguma coisa? E eu pedi essa palavra. E como foi isso? Pelo amor de Deus, não deixa a gente saber disso. Foi lindo. Meu marido estava tomando banho, eu entrei no banho e falei, amor, como que a gente sabe que Deus quer a mesma coisa que a gente? Eu quero tanto engravidar, eu estou tentando tanto, me dedicando tanto, medicina chinesa, acupuntura, oração, mas e será nada. que está no meu destino, né? Será que está no meu destino? Será que Deus quer que eu seja mãe? Porque às vezes Ele quer que a gente gere de outras formas. Meu marido falou, acho que a gente lê na Bíblia. Eu falei, não sei. Talvez alguém usado por Deus deu uma palavra. Eu falei, talvez. Vamos levar essa questão para Israel. Morreu o assunto. Semana seguinte, fomos para Israel. E eu fiquei com aquilo na mente, mas não toquei mais no assunto. Chegando lá, tivemos o grande presente de irmos a uma conferência onde tinha um profeta, um homem muito usado por Deus, e que a gente era louco para ver a pregação desse moço. Ele foi, pregou a palavra, falou para um monte de gente, nada para mim.
Eu falei, tá bom, Deus, entendi que não é para eu entender, para eu saber agora, você não vai me responder agora, mas por favor, quando você falar comigo, seja claro, desenha. E objetivo. E objetivo, para eu não ficar viajando. Gente, foi muito impressionante. Eu postei esse vídeo no meu Instagram. Ele terminou a pregação, estava se despedindo, eu de cabeça baixa, ele voltou, ele falou, antes de eu ir embora, eu preciso falar com uma mulher sobre fertilidade. E veio na minha direção. Que loucura. Começou a falar sobre como eu me sentia. Coisas íntimas, só eu sabia, e talvez nem eu soubesse descrever aquelas sensações, aqueles medos. E aí ele falou como eu me sentia, e ele disse assim, Deus mandou te dizer, e não é em qualquer lugar, é aqui no cenário de muitos milagres. Nós estávamos em Jerusalém, num terraço, olhando para toda a cidade e olhando para o Dom Dourado, onde aconteceram inúmeros milagres. Ele falou, Deus disse, fala para ela, eu não só posso, como eu quero. Eu arrepio só de lembrar. Que lindo. Eu desabei de chorar, Imagina. Perdi a força nas pernas e eu falei, tá tudo bem, eu vou ser mãe no tempo certo de Deus. E senti no meu coração qual era o tempo, eu senti no meu coração, o Espírito Santo foi falando comigo os caminhos que eu deveria seguir e eu mudei de médico. Uma amiga que também surgiu do nada, que eu não falava há anos, me ligou, me convidando para ir para um show, era outro assunto. Falou, você tem que ir no meu médico. Eu falei, tá, mas... Não, você tem que ir. Ela marcou, enfim, e deu tudo certo. Que loucura. Deu tudo certo, engravidei com os meus 40, eu tinha 42 quando eu engravidei, dias antes, né, de eu fazer 43. E aí você já colocou 2? Já coloquei 2, o médico mesmo orientou. Da primeira vez foi um só, o médico orientou e falou, não, dessa vez eu colocaria, eu perguntei, o que você faria se fosse sua filha? Eu colocaria 2, então... E eram os últimos 2. E eram os últimos 2. E eu fiquei tão em paz, eu fiquei tão tranquila. E eu perdi meu pai tem 8 anos. E quando eu saí da clínica, depois da transferência, eu lembro que eu falei pro meu marido, eu choquei assim, parei. Falei, esse cheiro. Ele, que cheiro? Falei, meu pai, o cheiro do meu pai. E eu desabei de chorar. Falei, meu pai veio, meu pai estava aqui comigo. E eu tenho certeza que já deu tudo certo. E eu engravidei no momento em que eu estava muito pronta. Eu ouço muitas mulheres falando, ai, a gente nunca tá preparada. Eu tava. Eu sei. Você me entende? Tô completamente. Eu tava muito, contanto que eu não me choquei. Eu tive crises de riso quando eu recebi o positivo. Eu fui para ultrassonografia, meu marido chorava de emoção e eu gargalhava de emoção. Que maravilha. Foi uma maravilha. E quando o médico... Que festa, hein? Foi. E quando a gente viu que eram gêmeos, meu marido desacreditou. O médico olhou e falou, a auxiliar dele falou, ai, tá que lindo, embriãozinho, tudo certo, grudadinho, endométrio, tá lindo, tal. Aí ele, opa, olhando. Mas não é um só, não. Gente. São 2. Isso